Angola está na lista dos países que possuem piores passaportes e isso deve sim nos preocupar porque pode afetar a vida de todos nós. É uma lista de mais de 199 países, Angola está na lista número 90 e entre os países da comunidade de língua oficial portuguesa, Angola ocupa a última posição. Está atrás de Portugal, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau. Portanto, entre os países de língua portuguesa, Angola ocupa o último lugar. Os angolanos podem visitar 48 países sem precisar de visto, em uma lista de mais de 199 destinos, países, né? E mais de 200 e tal destinos. Portanto, isso é preocupante. Estes dados vêm da Anglais Passport Index, que é um dos maiores sites, maiores rankings, não é? De análise e avaliação dos passaportes a nível global. E eu estava a dizer que essa informação deve nos preocupar, é séria, é grave, porque afeta, sim senhora, a vida de todos nós. Mas antes daqui de analisarmos este tópico, quero te pedir para fazeres um like neste vídeo, meu irmão, antes que te esqueças. E verifica que estás inscrito ao canal, porque a grande parte das pessoas que veem os vídeos no canal não estão inscritos, isso não é bom, ok? A única forma de fazer com que eu possa voltar para cá motivado e gravar mais vídeos é, claro, fazendo like e subscrevendo ao canal. Obrigado pelo teu like, pela tua subscrição. Mas aqui em termos de informações, pronto, Angola está na posição 90 dos todos os países que estão no ranking e os angolanos podem visitar 48 países. Angola está na posição igual à da República Democrática do Congo e também da República do Congo. Agora, aqui preocupante é que, a nível dos países de língua portuguesa, claro, os portugueses visitam mais países, mais de 170 países, sim. Os brasileiros também, e depois os cabo-verdianos estão melhor do que nós, moçambicanos estão melhor do que nós, a Guiné-Bissau está melhor do que nós, ok? Portanto, isso é preocupante, ok? Porque Angola é uma potência económica e tem uma influência no cenário geopolítico muito maior do que Cabo Verde, muito maior do que Moçambique, muito maior do que São Tomé e Príncipe, que estão todos eles à frente de nós. Isso é muito preocupante, razão pela qual eu digo que essa matéria devia interessar a todos nós, porque vai sim impactar a vida de todos nós. Não só pelo lazer, como também por outras questões que aqui vamos claramente analisar. Mas antes de tudo, vale aqui dizer quais são as variáveis, não é, que esta agência se refere para dizer que um país está melhor do que o outro. Primeiro vale aqui já dizer que não é a agência que decide que um país está melhor. Não é? Essa agência de ranking simplesmente faz um screening a nível de países. Quantos países os angolanos podem visitar sem visto? Ele conta, vem contando quantos países os portugueses podem visitar. Né? A nível da Europa, o maior passaporte é a nível global, a Singapura tem o melhor passaporte. No entanto, a nível da África portuguesa, Cabo Verde tem o melhor passaporte, ok? Então, essa agência faz apenas um screening, não é? Um estudo, né, de cada país para saber quantos países pode visitar, eles não decidem quem é que está melhor posicionado. Então, fazem um estudo, depois vem que, a média demonstra que o país X consegue se visitar, Singapura, viajam por todos os países, depois vai lá a Coreia do Sul, e depois, portanto, os dados vêm dos países, não da própria agência. Logo, a agência tem apenas o trabalho de fazer vai lá, o estudo minucioso, né, recolha de dados em relação a esta informação. Eu estava a dizer que essa informação é preocupante porque os países, quando nos negam um visto, né, por que razão os angolanos não podem visitar Portugal sem visto? Por que razão os angolanos não podem visitar Brasil sem visto? Por que razão os angolanos não podem visitar vai lá, a França sem visto? Né? Esses países têm alguns requisitos para que você possa visitá-los sem precisar de visto. E esses requisitos são unânimes. Primeiro o primeiro requisito chama-se transparência, não é? Transparência naquele país, sobre aquele país, não é? Entre as pessoas daquele país, sobre como aquele país trata as pessoas, direitos humanos, a riqueza daqueles países. Então, a transparência, como é que a governação lá é feita, qual é a cultura governativa daquele país em relação às coisas públicas e às pessoas, qual é a facilidade de ter acesso às pessoas públicas, às pessoas privadas, as condições de trabalho, as condições de riqueza daquele país. Né? Qual é a dificuldade que Portugal tem, que tem a França, que Marrocos tem de conseguir informações sobre o que se passa em Angola e os angolanos? Né? Se há dificuldades em América, a China, Portugal, Brasil,
vai lá o Marrocos conseguir informações sobre Angola, qualquer informação que devia ser pública, atenção, logo esse país diz, pá, como é isso? Eu não posso ter informação sobre o fulano que quer visitar o meu país, ou seja, se eu não posso ter informação sobre qualquer pessoa que quer visitar o meu país, então eu não estou seguro em permitir que vocês entrem. Razão pela qual, quando você pede visto, eles querem saber da tua situação financeira e legal no país de proveniência. Ponto. Logo, a transparência é o primeiro fator. Isso faz com que nos possam olhar como sendo alguns que têm muitos problemas, razão pela qual não põem em disclose, não disponibilizam toda a informação necessária para que outros países possam averiguar. Agora, na América, portanto, muitos jovens africanos vão ser deportados porque Angola também está na lista dos países que não cumprem com os requisitos sobre as informações que deviam estar disponíveis dos cidadãos daquele país, e principalmente a informação legal. Ponto. Depois também tem a questão ligada à segurança, né? Os países nos barram os vistos livre porque percebem que aquele país não há segurança. Se naquele país não há segurança, há muita facilidade de naquele país vir insegurança, ou seja, vir dinheiro lavado, vir droga, vir pessoas para criarem bases, para fazerem mal no nosso país. Se lá não há segurança, lá pode ser um campo, um lugar onde as pessoas do mal vão para lá, preparam-se e vêm para cá. Há um golpe de Estado que aconteceu, falhado, né, que aconteceu na RDC, e houve uma acusação de que o senhor, né, que foi o autor que por acaso acabou por morrer durante o golpe, terá se preparado em Angola. Logo, se esse país reúne condições para que um grupo de pessoas vão para lá, preparam-se para realizar o golpe em outro país, estamos aqui a perceber o nível de insegurança que pode existir no país. Logo, transparência igual a corrupção. Se há muita corrupção, nos barram. Segurança. Se no país há muitos casos de violação de direitos humanos, há muitos casos de assaltos e roubos, se não há informações sobre a situação jurídica das pessoas que saem daquele país, claramente barram-nos visto. Ponto. Tem a questão também ligada à produção, né? Qual é o impacto econômico daquele país na nossa economia, né? Os países que produzem muito também têm menos índice de marginalidade e de corrupção. Por quê? Porque as pessoas estão ocupadas a trabalhar. Os países que produzem muito, que produzem relógios, botões, pano, tinta, os jovens, os senhores e as senhoras estão ocupadas a trabalhar, ninguém tem tempo para poder roubar, para assaltar os outros. Logo, o índice de insegurança, de marginalidade também reduz, exemplo pela qual abre-se também fronteiras aos países que produzem muito, não é? Tanto a Singapura pode não produzir muito, mas pelo facto de ter a sua informação toda disponibilizada, não tem nada escondido, faz com que os outros países se sintam seguros em recebê-los, ok? Ponto. Mesma coisa com Cabo... esse é o modo de gravar na rua. Passa-se uma moto, já era. Ponto. E eu também me perco em alguns segundos. Ponto. Falei da produção, quanto mais produzes, mais outros países também são dependentes de você. Então, se eu dependo de você, eu preciso que os meus cidadãos vão para o teu país e venham para o nosso país sem precisar de visto. E muitas das vezes, como está a fazer Angola, está a levantar visto em muitos países, né, africanos e europeus também, de uma forma política de forçar o outro também a te levantar o visto. Muitos países, o que é que eles fazem quando sabem que você produz bastante? Te liberam o visto. Fazendo com que também tu te sintas obrigado, do ponto de vista diplomático, em também liberar o visto, como Angola está a fazer com muitos países, agora em que Angola levantou os vistos, principalmente os países africanos. Ponto. Depois, claro, né, também tem a ver com qual é o teu impacto no cenário geopolítico, né? Quanto mais importante é você, os países são importantes por causa de quê? Cada riqueza, ok? Não é riqueza em termos de PIB. Não, isso é petróleo, isso é diamante, não conta nada. É riqueza a pontos de produção científica, produção de tecnologia, produção. A América é rica porque produz muitos cérebros, ou seja, produz muito conhecimento, produz tecnologia. A Cuba pode ser pobre do ponto de vista de PIB, mas é rica porque produz cérebros, vende médicos para Angola, para o Congo, para Moçambique e não só. Qual é o teu impacto geopolítico a nível de produção, ok? Hoje, nos tempos de guerra, quanto mais armamento você produz, mais impacto você tem no cenário geopolítico. Portanto, Israel está ali, portanto, participa bastante na produção de armas, tem ali a África do Sul em África, tem ali os americanos, portanto, estão ali os alemães, estão ali os franceses, os ingleses, vão cada vez mais quanto mais você produz, mais impacto. Então aí os espanhóis produzem bastante fruta que mandam para Portugal. Também está aí Portugal, tem o seu lado produtivo também, portanto,
inclusive o turismo é produção, ok? Portanto, quanto mais o teu país é bom em Cabo Verde produz turismo, ok? Portanto, quanto o país é acolhedor, é um lugar de tranquilidade, tem muita oferta turística, ok? Portanto, faz com que você também seja alguém que tenha um certo impacto no cenário geopolítico, ok? Quem não produz não tem impacto nenhum no cenário geopolítico, a menos que sirva apenas de ser um certo lugar de exploração dos recursos naturais, como como são, né? Alguns países africanos que nada produzem, mas tem algum impacto porque o seu voto lá na ONU conta, porque é importante que eu seja amigo dele para que eu possa explorar seus recursos sem precisar lutar, ok? E se precisar lutar ainda, melhor ainda, porque lutando, claro, tirarei os seus recursos com mais facilidade, com mais preços baratos e não só. Razão pela qual a RDC, apesar de ser um país rico, não tem impacto nenhum geopolítico e até alguns países preferem estar de mal com a RDC para poderem aqui claramente participar da pilhagem da RDC. E a RDC está na mesma posição com Angola em relação ao índice da Henley Passport Index. Não é bom para nós esse ranking, porque qualquer um angolano, né, pode decidir viajar para um país de emergência, não pode, tem de esperar o processo burocrático do visto, isso faz com que depois alguns possam desistir, outros morrem, outros... Eu acho que todos nós gostávamos de viver em um país onde somos respeitados, porque podemos viajar com o nosso passaporte em qualquer parte do mundo, sem precisamos de visto. Então isso também dá um certo orgulho, né? Por isso nada é que os nossos governantes trabalharam a ponto de nós podermos viajar à vontade em qualquer país sem precisar de visto, porque não há coisa pior, quer dizer, mas é muito chato, você sabe, tratar documentos para viajar, para estudar, tratar documentos das coisas mais chatas que você pode imaginar. Okay? Tratar documentos, para todos mesmo. Okay? E por mais que tu tenhas um grande network, depois podes contactar tens pessoas que trabalham em todos os setores, mesmo assim, tratar documentos é muito chato e ninguém gosta. E o que a gente gosta é trabalhar, poupar, pegar um dinheiro, pegar um passaporte e bazar. Tem mais. Qual é a facilidade que as pessoas têm naquele país de tratarem passaporte? Isso também conta muito. Tamo junto, faz um like e até já, família.